Legal. Até agora a gente já entendeu o que é uma jurisdição offshore. A gente viu algumas ferramentas e nesse vídeo aqui a gente vai falar o que é uma trust. Então, bora seguir aí. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui na apresentação. Então, a trust é uma ferramenta de sucessão patrimonial internacional e aí a gente vai ver aqui na prática. Então, qual que é o problema, tá? A gente pegou aqui um caso do Roberto que ele queria fazer a sucessão do filho dele. Como que isso funciona na prática? Então, vou trazer aqui alguns exemplos simples de como funcionaria uma apuração via trust. Então, ele não quer entregar tudo de uma vez para o filho dele. O filho dele ainda é muito jovem, está na adolescência, pode fazer umas besteiras como todos os jovens e acabar com todo o patrimônio que o seu Roberto construiu ao longo de anos. Tem o risco de decisões ruins, conflito com família e um patrimônio sem governança. Então, como que entraria uma trust? Primeiro, o que é uma trust? É uma relação jurídica de uma administração patrimonial. Então, quando você faz uma trust, você está contratando um trustee que ele vai ser o administrador profissional. Tudo isso tem um contrato, você assina uma documentação e essa pessoa ela vai ser a responsável por fazer a gestão da sucessão. Então, primeiro a gente passa existe ali o settle, que é quem transfere os bens, e existe o trustee, que é o administrador profissional, que vai cuidar desses recursos, e no final, na ponta, existe o beneficiário, que no caso é o filho do seu Roberto, que vai receber conforme as regras que foram estipuladas, perfeito? Trust não é uma empresa, tá? Não é uma relação jurídica, não é uma conta bancária, não é uma LLC, não é uma holding empresarial, nem um fundo de investimento. Quando a gente fala de trust, é uma estrutura para definir quem vai administrar, é uma estrutura para definir quem vai administrar esses recursos e através dessa estrutura a gente define ali quem recebe e quais são as regras. Então você vai contratar um administrador, uma pessoa que ela vai ser responsável por cuidar desse patrimônio para quando você vier a falecer, sua esposa, o seu marido, ele vai seguir aquelas regras que tudo isso você acordou com ele, tudo isso é muito bem documentado e ele vai seguir com a operação de sucessão. Então, uma analogia com aquela mesada regrada. Sabe quando você dá aquela mesada para o seu filho? Que aí você dá um dinheiro um pouquinho aqui, um dinheiro um pouquinho ali no mês, um mês que ele não vai muito bem, você segura e fala: olha, suas notas não foram boas, esse mês você não vai ganhar, não. Mas se no final do semestre você tirar nota boa, eu te dou um dinheirinho. Funciona basicamente com esse tipo de analogia. Então vamos pegar um exemplo. Dentro de uma operação, você pode liberar 5 mil por mês até os 25 anos. Quando o seu filho ou a sua filha chegar aos 30 anos, você pode liberar o restante do valor que ficou para ele de herança. Então, serve para você fazer esse acordo e o trustee, que é o administrador, ele vai fazer essa liberação do patrimônio de acordo com o que vocês organizaram. Então, o trust, ele formaliza isso juridicamente. Um terceiro profissional, que é o trustee, ele segue as instruções inscritas mesmo depois que o instituidor, né, que é essa pessoa, não estiver mais presente ali. Quais documentos que definem as regras? Então, tem o Trust Deed, que é quem é o beneficiário, poderes do trust, critérios de distribuição, despesas permitidas. Então, tudo isso vai ficar dentro desse documento. E aí, o que é definido? Quando os filhos recebem, quanto vão receber, quem decide em situações excepcionais e como o patrimônio deve ser administrado. Então, essas regras, elas são as mínimas das mínimas que vão ser esclarecidas e precisam ficar muito claras dentro desse documento, beleza? E aí, a gente tem um trade-off de controle e separação, que tem a operação revogável e irrevogável. Quando a gente fala dentro de uma estrutura revogável, a gente está falando que tem mais flexibilidade, o setor pode alterar ali as regras, pode retomar os bens e tem uma menor separação patrimonial. Quando a gente fala de uma estrutura de uma operação irrevogável, tem menos flexibilidade, né? Existe a separação jurídica maior, o trustee ganha mais autonomia e não é uma blindagem automática, vamos dizer assim. Então, quanto mais controle Roberto mantém, menos tende a ser a separação prática, beleza? Então, são dois tipos aqui de vertentes para a gente olhar. E aí, o que muda?
Na Lei 14.754 de 2023, o Brasil passou a tratar trusts de formas específicas. Antes era uma zona cinzenta mais tributária, depois a regra clareou para 3 momentos: durante a vida do instituidor, na parte de transferência e vida e falecimento. Então, deu uma pequena clareada ali. Regras de transparência fiscal durante a vida do cérebro. Enquanto não houver distribuição, bens continuam atribuídos ao instituidor, rendimentos seguem sua natureza e ativos devem ser declarados corretamente. Ponto-chave: colocar o ativo em trust não significa tirá-los automaticamente da declaração do Roberto. Ponto de atenção aí. 2 eventos de transparência, tá? Quando os bens deixam de estar atribuídos ao instituidor, em vida e em morte. Quando a gente fala em vida, a transferência ao beneficiário é igual a uma doação. Pode envolver imposto estadual e obrigações declaratórias. Quando a gente fala na morte, a transferência é uma sucessão de casa mortis. Então, o trust ele pode organizar a distribuição, mas não vai eliminar a análise tributária. Perfeito? Voltando ao caso do Roberto. Agora o problema dele é o sucessório. Ele lembra lá, vamos recapitular. Ele tem 52 anos, casado, com 2 filhos, patrimônio de 4 milhões, 200 mil investido fora, filho mais velho 22 anos, filho mais novo 16 anos. Eles ainda não estão preparados. O patrimônio não significa preparados para administrar o patrimônio. Então, aí, entre as regras que a gente pode colocar aqui como exemplo, até o 25, ele recebe uma renda mensal, mais educação, tem um custo ali, e mais aporte de saúde. Completou 25 anos, libera ali 30%. Chegou ali 30 anos, libera mais 30%. Completou 35 anos, saldo restante. Então, é um exemplo prático para ilustrar e ficar mais simples para vocês uma forma, um exemplo de como pode funcionar uma operação de uma trust. Qual que é o papel do trust team? Não é guardar o dinheiro, ele vai ser o custodiante, vai ficar guardando. Ele vai administrar os ativos, ele vai cumprir o trust deed, que é aquele contrato com as regras e as cláusulas e tudo que foi definido. Ele vai avaliar as distribuições e prestar contas e agir no interesse dos beneficiários, tá? Então é uma decisão bem crítica. O Roberto ele precisa avaliar essa experiência, reputação, ver custos, governança, a capacidade de entender. Lembra que tem todos aqueles pontos que a gente passou de confiabilidade, quem que está por trás? Então são alguns pontos ali de análise. Quando que um trust faz sentido? Quando que ele pode ser necessário? Então, quando o patrimônio é relevante no exterior, quando o herdeiro quando há herdeiros em mais de um país, o filho dele não é só aqui no Brasil, em um outro país também. Filhos menores ou jovens, então a gente tem uma legislação aqui que tem determinadas regras no Brasil que ele precisa cumprir. Caso ele não queira seguir a legislação que está no Brasil, ele pode montar um trust lá fora para seguir a legislação de lá. Regras graduais de distribuição e risco de inacapacidade. Então, ele pode utilizar essa tipo de legislação vigente nos Estados Unidos via trust para definir algumas regras que talvez por aqui ele não poderia. Aí a gente tem que entrar em caso por caso. Quando não faz sentido, patrimônio internacional muito pequeno, sucessão simples, herdeiros preparados, cliente que quer o controle absoluto, o objetivo é só investir. E aí pode ser que a gente olhe para outros pontos e procure outras ferramentas e outras alternativas no mercado, beleza? Um trust, ele exige um trabalho multidisciplinar. Um profissional financeiro que vai coordenar toda a conversa, não só não prometer resultados jurídicos. Então, é um advogado internacional, ele tem um entendimento sobre toda a estrutura jurídica, parte tributarista, de pactos fiscais, profissional financeiro. Então, um alerta, tá? Nunca vende um trust como uma blindagem automática. Você precisa ter todos esses respaldos e todos esses consultivos. Lembrando para vocês, quem quer se especializar mais nesse assunto, a gente tem na B7 o nosso EBA em operações offshore dentro do mercado financeiro, para você se aprofundar ainda mais dentro desses conteúdos. Então, aqui um framework de decisão rapidinho, 6 perguntas antes de avaliar se é sim ou não é necessário de um trust. Qual patrimônio será destinado? Onde estão os bens? Onde vive o setor e beneficiário? Quais as regras de distribuição?
quanto de controle essa pessoa aceita deixar e benefício supera o custo e complexidade. Então, alguns diagnósticos bem rápido aí. Trust não é esconder o patrimônio, é definir as regras para administrá-lo e transferi-los, beleza? Então a gente está falando de uma operação voltada para um planejamento sucessório. Vou encerrando esse vídeo por aqui para não ficar algo muito alongado e a gente segue no nosso próximo vídeo.